Olá, pessoal. Mais um momento aí de aprendizagem na exposição que eu vou fazer do conteúdo aqui desta aula. Ainda discutindo sobre a inspiração bíblica, hoje eu quero tratar com vocês sobre as implicações da doutrina bíblica da inspiração. Na semana passada, na aula passada, nós discutimos a própria Escritura reivindica para si a inspiração da Bíblia. Agora nós vamos ver essas implicações dogmáticas aí da inspiração. Então, há certos fatos que, embora não formalmente apresentados na doutrina da inspiração, acham-se implícitos. Vamos tratar aqui de três deles: a igualdade entre o Antigo e o Novo Testamento, a variedade da expressão literária e a inerrância das escrituras sagradas, dos autógrafos, ok? Bom, a inspiração diz respeito igualmente ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, aos dois testamentos. Nós consideramos aí toda o cânon bíblico como sendo inspirado por Deus, tanto os do Antigo como os do Novo Testamento. Então, a maioria das passagens que foram citadas aí acima a respeito da natureza plena da inspiração, referente ao Antigo Testamento, essas mesmas implicações podem ser dadas também ao Novo Testamento, tá? A resposta a essa pergunta, com base em que podemos aplicar a extensão da inspiração ao Novo Testamento. Então, a resposta a essa pergunta é que o Novo Testamento é semelhante ao Antigo Testamento. Existem mais de 400 textos retirados do Antigo Testamento que estão no Novo Testamento, tá? Muitos textos. Só um livro da Bíblia que não tem nenhuma citação aí do Antigo Testamento. Os demais livros do Novo Testamento, todos eles têm textos em abundância que são extraídos lá do Antigo Testamento. Então, isso já reivindica já uma demonstração da inspiração, que é o Novo utilizando-se do Antigo Testamento de uma forma contextualizada e aplicada à pessoa de Jesus Cristo. A resposta a essa pergunta é que o Novo Testamento, né, a semelhança do Antigo Testamento, vai reivindicar a virtude de ser escrita sagrada, escrito profético. Então, toda escritura e todos os escritos proféticos devem ser considerados por Deus. Então, de acordo lá com o texto que nós lemos, de 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte, que toda a escritura é inspirada, ela está se referindo explicitamente ao Antigo Testamento, bem como também está se referindo ao Novo Testamento, como sendo toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro, por exemplo, classifica as cartas de Paulo como parte das Escrituras do Antigo Testamento. Na segunda carta do apóstolo Pedro, ele vai afirmar isso, tá? Então vamos abrir lá em Pedro, capítulo, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, o próprio apóstolo Pedro já está falando que os escritos de Paulo eram também considerados inspirados por Deus. Tá? 1 Timóteo 5,16 também, Paulo cita o Evangelho de Lucas, lá para capítulo 10, verso 7, referindo-se a ele como escritura inspirada. Tal fato é mais significativo ainda quando consideramos que em Lucas
que nem Lucas e nem Paulo fizeram parte do grupo dos 12 apóstolos. Visto que as cartas de Paulo e os escritos de Lucas, né, do Evangelho de Lucas e o livro de Atos, né, que também é atribuído a autoria a Lucas, foram classificados como escritura sagrada, implicação direta ao resto todo o Novo Testamento. Escrito pelos apóstolos também é considerado, os escritos pelos apóstolos também são considerados escritura sagrada, inspirada por Deus. Em suma, pessoal, se toda a escritura é divinamente inspirada, e o Novo também é considerado escritura, decorre disso claramente que o Novo Testamento é encarado com a mesma autoridade do Antigo. Na verdade, é exatamente assim que os cristãos, desde o tempo dos apóstolos, têm considerado o Novo Testamento. Eles o consideravam como a mesma autoridade do Antigo Testamento. Então, além disso, de acordo com a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, né? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Vou ler para vocês. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, através da leitura desse texto aí, a gente pode ver, compreender aí que todas as mensagens escritas de natureza profética foram dadas ou inspiradas por Deus. O Novo Testamento, então, vai reivindicar a natureza profética de suas mensagens e segue-se a ele também, e que ele também reclama autoridade igual à dos escritos proféticos do Antigo Testamento. João, o autor do livro de Apocalipse, ele fala da seguinte forma: palavras da profecia deste livro. Então, se eles já entendem que a palavra que eles estão escrevendo já é uma profecia, isso indica que esses textos são inspirados, né? A partir do momento que o autor neotestamentário reivindica essa autoridade profética aos seus escritos, nos dá a entender que aí há inspiração. João cita isso em Apocalipse 22, 18. Paulo afirmou que a igreja estava edificada sobre o alicerce dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Vocês podem encontrar essa expressão em Efésios capítulo 2, verso 20 e o capítulo 3, verso 5. Então, o Novo Testamento, à semelhança do Antigo, é um texto dos profetas de Deus. Então, por essa razão, possui a mesma autoridade dos textos inspirados do Antigo Testamento. Então, a inspiração, ela vai abarcar uma variedade de fontes e gêneros literários, tá? Porque ela é a revelação escrita de Deus, né? Se é a revelação escrita de Deus, que a Bíblia é composta de vários livros, ele tem fontes variadas, estilos literários variados. O fato da inspiração ser verbal ou escrita não exclui o uso de documentos literários ou gêneros literários diferentes. Quando você lê lá, né, Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, você vai encontrar lá que, esse aqui, porventura isso não está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel? Porventura isso aqui não está escrito nos escritos do profeta Gade, do profeta Natã? O que são essas referências? São fontes que os autores desses livros utilizaram consultaram para poder escrever. Isso não tira a autoridade da inspiração bíblica, muito pelo contrário, dá mais autenticidade ainda àquele texto que foi produzido e que está sendo citado uma fonte humana, uma escrita humana, um documento humano, ok? Então, a inspiração ser verbal ou escrita não exclui o uso de documentos literários, e muito menos gêneros literários, né? São gêneros literários. Nós vamos ter aí as profecias, poesias,
metáforas, metonímias, homônimos e assim sucessivamente, todos os gêneros literários aí possíveis. As escrituras sagradas não foram ditadas palavra por palavra, no sentido comum que se atribui ao ditado, ao verbo ditar. Na verdade, há certos trechos menores da Bíblia, como por exemplo os 10 mandamentos, que Deus vai outorgar diretamente ao homem, a Adão, conforme o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 10. Vamos lá ler esse trecho? Deuteronômio, capítulo 4, verso 10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então aí, essa parte dos 10 mandamentos vai ser ditado por Deus. Mas em parte alguma está escrito ou fica implícito que a Bíblia é resultado de ditado verbal, palavra por palavra. Até mesmo a Bíblia diz que com Moisés é que Deus falou face a face, né? Por outros ele falou através de sonhos e visões. Os autores das Sagradas Escrituras eram escritores, compositores, não meros secretários amanuenses ou estenógrafos, tá? Há vários fatores que contribuem para a formação das escrituras sagradas e dão fonte de apoio a essa afirmativa. Em primeiro lugar, existe uma diferença marcante do vocabulário e do estilo de um escritor para outro, né? Não são todos que têm o mesmo estilo.